primeira epístola de João, capítulo 2, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Amém? Só até aí, pode se assentar. Nós temos estudado nessa série de aulas sobre a importância de crescer o amor, a profundidade dessa importância, dessa urgência do nosso amor, se em nós existe, que ele cresça cada vez mais, seja no aspecto vertical, em relação ao nosso Pai Celestial, seja no aspecto horizontal, nas suas mais variadas manifestações. E nós temos visto, pelo menos assim, eu tenho enxergado nos textos na Palavra de Deus, como Deus ele preza muito por isso, como Deus deixou para mim e para você muita instrução, muitos ensinamentos, muitos textos variados em relação a isso, em relação ao nosso amor. Não apenas que nós amássemos, mas para que o nosso amor ele tivesse um crescimento. Uma das orações, algumas das orações de Paulo eram povoadas por isso. Olha, eu oro ao Senhor para que o amor de vocês cresça mais e mais. Olha, que o amor de vocês cresça, como na carta aos Filipenses, por exemplo. Então, eu enxergo que na palavra de Deus isso é muito importante. Até porque o Senhor Jesus, no sermão escatológico, Mateus 24, na primeira aula, essa é a aula de número 14, se eu não estiver enganado, a penúltima aula da série, nós vimos nesse texto que Jesus ele declara que por conta do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria, mas que aquele que perseverasse até o fim seria salvo. Perseverar em quê? Perseverar em amor. Ele fala, por conta da iniquidade, da prática do pecado deliberada, o amor vai se esfriando, mas aquele que perseverar até o fim, implicitamente em amor, esse será salvo. Que amor é esse? O amor vertical a Deus e o amor horizontal. Só que nós vemos aqui nesse texto um grave alerta de João para nós não amarmos o mundo. E o tema da aula de hoje é exatamente esse: não ameis o mundo. Ele deixa isso aqui para nós de uma forma muito grave, muito, contundente. Nós vemos que João ele é um apóstolo conhecido como o apóstolo do amor.
nesse mesmo texto que nós lemos aqui, em pelo menos 2 versículos, se você está lendo se a tua versão ela é com base no texto crítico, se eu não estiver enganado, ou Almeida Corrigida e Fiel, ou Revisada e Corrigida, ou a King James Fiel 1611, você leu 2 vezes ele usar a expressão filhinhos. Se a tua versão é derivada de outro texto, na verdade é o contrário, o texto receptus e o texto crítico. Se a tua versão é derivada do crítico, Almeida, atualizada, nova versão internacional e derivados por aí, todas essas novas, você leu filhinhos pelo menos em 3 versículos que nós lemos aqui, incluindo, se eu não me engano, o versículo 14, no início do 14. É um pouquinho diferente. Porque isso mostra como ele se relacionava com os discípulos de Cristo, com os irmãos em Cristo. Nas atitudes dele, e naquilo que ele deixava escrito, nós vemos como ele era um apóstolo que amava, o apóstolo conhecido como o apóstolo do amor. Porém, João, apesar dele ser conhecido como apóstolo do amor, João não era assim um camarada tranquilão, manso, sossegado. Muito pelo contrário. Eu vou pontuar aqui para você algumas coisas que você vai lembrar que João não era esse camarada assim tão tranquilão, tão calminho, pacato. Moody declara que João é mais conhecido como apóstolo do amor, mas ele foi também um homem severo, que até os seus últimos anos de vida foi intolerante com a heresia. Os relatos aqui das epístolas deixam isso muito claro. Ambos estes aspectos do seu caráter, a severidade e o amor, estão destacadamente exibidos em sua primeira epístola, essa aqui que nós estamos lendo. Intenso é a simples palavra que melhor descreve este homem. Nos atos, no amor aos irmãos, na condenação da heresia, João foi um apóstolo intenso. Então ele era intenso no amor e ele era intenso também em chegar ali para combater a heresia. Se os psicólogos analisassem a personalidade de João, o temperamento, melhor dizendo, não a personalidade, o temperamento, eles diriam provavelmente que ele é sanguíneo. Sanguíneo porque ele se expressa, ele é de atitude, mas ao mesmo tempo ele é receptivo. O colérico é aquele que coloca para fora e não é receptivo, não chega perto de mim, não gosto que ninguém me toque. Geralmente não é uma pessoa muito afetuosa. Já o sanguíneo não, ele se exacerba um pouco muitas vezes, mas ele é receptivo. Isso se encaixa aqui muito bem nas características de João. Nós vemos que João, ele era um galileu, ele era da região da Galileia, nascido provavelmente em Betsaida, e os galileus eram homens de ação. Não tem, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente fala do nordestino, que o nordestino como é que é a expressão mesmo? Arretado, né, que fala, é arretado, é assim. Então, o galileu, naquela época ali, o galileu era da mesma forma, ele era camarada de ação, de atitude, não eram pessoas muito pacatas, tranquilonas. Ele era duro, trabalhador, até contrário do que muitas vezes algumas pinturas, algumas representações da última ceia representam de João um aspecto meio afeminado, né? Malditamente fizeram isso. Muito pelo contrário, era um camarada de fibra, um camarada valente, de fibra. Talvez essa seja a melhor expressão, né? Que é arretado, camarada de fibra. Ele era assim. Por exemplo, lá em Marcos 3,17, nós vemos que Jesus o chama, juntamente com seu irmão Tiago, de filhos do trovão. Não é para você ganhar um apelido de filhos do trovão, não é porque você é um camarada tranquilão. Ele, às vezes, ele era um pouco intolerante
proibindo, inclusive, que expulsassem demônios em nome de Jesus, por aquela pessoa que está expulsando o demônio não andar perto com os discípulos. Jesus, aquele camarada ali, a gente proibiu ele, lá em Marcos 9:38, Lucas 9:54. Jesus, aquele camarada ali estava expulsando o demônio no teu nome, eu mandei que parasse. Que palhaçada é essa? Como se fosse isso, não anda com a gente, não é da gente, não pode expulsar. Jesus fala, não, para com isso, se não é contra nós, é por nós, fique em paz. Ele era intolerante, ele tinha um caráter vingativo, juntamente com o irmão dele, querendo, por exemplo, que descesse fogo do céu para consumir os samaritanos que não receberam Jesus. Lucas 9:54 mostra isso ali para a gente. Ele também tinha um pouquinho de aquele espírito de intriga, de botar uma confusãozinha de vez em quando. Mateus 20:21 e Marcos 10:35, nós vimos, por exemplo, o episódio em que ele, juntamente com seu irmão e a mãe, pedem, Jesus, lá no teu reino, lá na glória, permite que um assente à sua esquerda e outro à sua direita. E Jesus fala que não competia a ele decidir isso, e pergunta, vem cá, vocês por acaso podem beber o cálice de que eu vou beber? E eles, não, podemos beber. E Jesus fala, bom, vocês até podem, porém, não compete a mim isso. Então nós vemos que ele era um camarada de fibra. Ao mesmo tempo que as epístolas são recheadas de amor, de afetuosidade, ele era um camarada de fibra. Por exemplo, lembra de quando Pedro negou a Jesus por 3 vezes, quando Jesus foi preso? Quando Pedro chegou até ali, nos arredores de onde Jesus estava sendo julgado, era a casa do sumo sacerdote, e ele não foi sozinho, ele foi com João, porque João era conhecido do sumo sacerdote. Dizem alguns estudiosos que ele era até parente do sumo sacerdote, mas no mínimo era do círculo de amizade, de convivência. E quando Pedro nega Jesus, em momento algum, a Bíblia relata que João correu. João se manteve ali. João chegou diante do julgamento de Jesus e estufou o peito, eu sou discípulo de Cristo. Pedro, quando a criada, por exemplo, começa falando, olha, você também é discípulo dele. Por que também? Porque João ela já sabia que era. E Pedro fala, não, eu não, não, você fala como estás, não, eu não, não, já vimos você com ele, eu não. João em nenhum momento ele arredou, em nenhum momento ele deu o pé para trás, em nenhum momento ele desistiu de estar ali, independente do que acontecesse. Ele foi corajoso. Então nós vemos que ele era um camarada de fibra, só que ao mesmo tempo que ele era um camarada de fibra, e por isso ele tinha a liberdade no Espírito Santo de exortar com veemência, de trazer alguns ensinamentos para combater a heresia de forma contundente, ele era esse camarada amoroso, ele era um apóstolo do amor. Essa epístola é atribuída a João por conta do testemunho antigo, extrabíblico, ok? A chamada tradição da igreja aponta a isso, e também por alguns relatos históricos, mas talvez principalmente pelo estilo e vocabulário que indicam claramente que foi escrita pelo autor do Evangelho de João. Existem alguns textos aqui na carta, por exemplo, nos 4 primeiros versículos de 1 João, nós vemos ali um correlato aos primeiros versículos do Evangelho de João e os primeiros versículos também de Apocalipse, falando a respeito de Jesus como aquele que era desde o princípio, e além de outras amarrações que você, por ali, você acaba compreendendo que essa epístola realmente foi escrita por ele. Não teve uma especial dedicação, não teve uma saudação, ele não chegou no primeiro versículo, se nós formos ler aqui, por exemplo, o que era de João, 1 João 1:1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida.
Ele começa assim. Ele não começa falando quem está escrevendo. Não tem uma autoria no início. E no final também, 1 João 5:21, ele tem, nos últimos versículos, você enxerga que ele não faz nenhuma saudação. Não tem ali um final, como muitas vezes nós encontramos em muitas epístolas. Ele termina com: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então não tem uma autoria escrita ali, não tem uma saudação inicial nem final. Mas apesar disso, a gente consegue, talvez até por conta disso, nós temos um indicativo que não era uma epístola, não era uma carta escrita especificamente para uma igreja só, ou para uma pessoa, mas era uma carta que foi escrita para circular entre as igrejas da Ásia Menor. É como se fosse uma carta escrita para circular aqui na igreja de São Gonçalo, na igreja de Itaboraí, na igreja na Tijuca, circular entre as igrejas, não especificamente a uma igreja, ou não especificamente também a uma pessoa específica. E provavelmente dentro daquilo que seriam os últimos anos dele em Éfeso. Qual é o tema dessa carta? De que Jesus é o Filho de Deus e quem o segue deve viver de maneira justa. É muito importante você entender esse início aqui para a nossa compreensão do texto que lemos do 12 ao 21. É muito importante isso. Com que propósito ele escreve essa carta? Para dar garantia da vida eterna aos que creem no nome do Filho de Deus e para que tenham garantia da salvação. Onde nós encontramos isto? Vai comigo, 1 João 5,13. 1 João 5,13. Ele escreve assim: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. O propósito era para que o crente em Jesus tivesse certeza da sua salvação. Para que o crente em Jesus não tivesse titubeando: será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Será que eu estou perdido? Será que eu não estou? Mas era para que ele tivesse convicção de que ele era um discípulo de Cristo verdadeiro, autêntico. E como é que nós vemos isso descortinado? Nós vemos isso descortinado por João em 3 provas ou 3 testes que ele escreve ali, que identificam se realmente aquela pessoa tem o caráter de um cristão, se realmente aquela pessoa tem uma vida cristã íntegra, se aquela pessoa realmente é um verdadeiro discípulo de Cristo. Que 3 provas ou 3 testes são esses que provam a autenticidade da vida cristã? O primeiro deles é a prova doutrinária, se havia realmente a fé em Cristo. Como assim? No capítulo 2, no versículo 22, um versículo depois de onde nós paramos a leitura inicial, a palavra diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Porque estava havendo um ensino pelos falsos mestres ali, de que Jesus não era o Cristo. Capítulo 4, no versículo 2, a palavra também diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Existe até um teste que alguns que seriam especialistas em batalha espiritual, libertação, eles dizem que um teste a ser feito é exatamente você pedir que a pessoa declare isso aqui, que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. E se aquela pessoa não confessar isso, tiver dificuldade de confessar, provavelmente tem um demônio ali
agindo sobre aquela pessoa. O versículo 3 continua falando sobre isso. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então, o primeiro teste para saber se a pessoa realmente é um discípulo de Cristo é a pessoa crer e confessar que Jesus Cristo veio em carne e Ele é o Filho do Deus vivo. Existem muitos que não têm confessado que Jesus Cristo, não creem e falam isso, de que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus é o Filho de Deus. Muitos não creem nisso. Então, a primeira prova, o primeiro teste é esse, é da fé doutrinária, da fé em Cristo, encarnado, o verbo encarnado. Segunda é a prova moral, a obediência. Capítulo 1, versículo 6, olha o que a palavra de Deus fala em 1 João. Se dissermos que temos comunhão com Ele, em andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, não, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho intimidade com Deus, mas eu ando em trevas, eu não obedeço a palavra de Deus, não, eu vivo na prática do pecado. Então, se você não obedece ao Senhor, se eu não obedeço a palavra de Deus, eu não sou um discípulo de Cristo. No capítulo 2, no versículo 3, a palavra fala: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. E começa a prestar atenção nisso aqui. E nisto sabemos que o conhecemos. Não é conhecer a letra, não é conhecer o que a Bíblia diz, mas é conhecer de relacionamento. Se eu conheço a Deus no meu relacionamento pessoal com Ele, experiência pessoal, eu guardo os seus mandamentos, ok? No capítulo 2 ainda, no versículo 6, aquele que diz que está nele quem? Em Deus, conforme o versículo 5 fala, também deve andar como ele andou. Então, se eu sou um discípulo de Cristo, eu estou em Deus, porque eu estou em Cristo, eu devo andar como Cristo andou aqui na terra. Jesus andou aqui na terra de que forma? Sem pecado. Ali cumpriu a lei. Claro que, em hipótese alguma, nós vamos cumprir toda a lei. Isso é inquestionável. Porém, se nós não buscarmos andar debaixo dessa prova moral, de obediência à palavra, se nós, por já termos sido alcançados por Cristo Jesus, nós não queremos obedecer à palavra, nós não somos discípulos de Cristo. É muito simples isso. Outra prova, o amor. Capítulo 4, no versículo 20, a palavra de Deus fala o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ou seja, ele não ama nem verticalmente, nem horizontalmente, não ama. Então, se não ama, não é um discípulo de Cristo. É simples. Não ama, ou não obedece a palavra, ou não crê que Jesus é o verbo que se fez carne, e é o Filho de Deus, não é um discípulo de Cristo. É muito simples isso. Dentro desse contexto, João ele junta todos esses testes no capítulo 5, dos versículos 1 a 5. Olha o que a palavra de Deus diz. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então ele reúne a obediência aos mandamentos, reúne o amor e reúne crer em Jesus Cristo nesses versículos aqui.
Ele juntou e resumiu tudo aqui nesses cinco versículos. Então, amados, um verdadeiro discípulo de Cristo, ele precisa passar por esses testes. Para alguém se considerar um autêntico cristão, ele precisa amar, ele precisa obedecer à palavra de Deus e ele precisa crer em Jesus Cristo. Se tiver faltando uma fé correta, uma obediência divina e o amor fraternal, não é um discípulo de Cristo. E eu estou começando a falar isso com você, para você começar a entender qual é o contexto dos versículos que nós lemos, o porquê que João escreveu aquilo, o porquê dele ter escrito de que era importantíssimo que não amássemos o mundo. Nos versículos iniciais que nós lemos, do 12 ao 14, ele pontua, vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, sobre a importância de conhecer a Deus, a importância de guardar a palavra, a importância de vencer o maligno, a importância de estar em Deus. Ele pontua tudo isso e logo em oposição, ele já fala, não amem o mundo. Se vocês conhecem a Deus, vocês não podem amar o mundo. Se vocês são verdadeiros discípulos de Cristo, vocês não podem amar o mundo. E isso se aplica a nós. Se nós somos verdadeiros discípulos de Cristo, que obedecemos à palavra, que cremos que Jesus Cristo é o Verbo encarnado, se nós amamos, nós não podemos amar esse mundo e nem as coisas que nele há. Não podemos, irmãos. Você e eu não podemos fazer isso. Interessante que quem falou isso, nenhum escrito da palavra deixa de ser inspirado, todos são inspirados, toda a palavra de Deus é inspirada e utilíssima no propósito que Deus está enviando, seja para corrigir, para ensinar, seja para orientar. A palavra de Deus é muito útil, todíssima e inspirada. Mas, especificamente sobre João, dentro desse contexto que nós estamos falando de amar e deixar de amar o mundo, não amar o mundo, nós precisamos entender quem ele era no contexto ali do meio dos discípulos. Quem ele era? João, ele era integrante daquele círculo mais íntimo de Jesus. Lembra dos três? Pedro, Tiago e João? Ele era desse círculo mais próximo. Muitos afirmam que era desse círculo mais próximo porque eram os três que davam mais problema. Os filhos do trovão e Pedrão intempestivo. Então, Jesus tinha que trazer para perto, né? Muitas vezes um pastor age assim. Muitas vezes o pastor traz muito para perto aquele irmão que normalmente dá muito problema, para que esteja debaixo do olhar dele, ele possa rapidamente trazer um ajuste ali na conduta do irmão. Então, muitos afirmam que Jesus andava com os três ali pertinho por conta disso. Mas, por andar perto, por exemplo, ele foi daqueles que observou, testemunhou a transfiguração, lá em Lucas, lá no monte, Lucas 9, 28. Ele, por exemplo, foi dos três que Jesus chamou para que ele ressuscitasse a filha de Jairo, Lucas 8, 51. E ele era dos três que estavam mais próximos a Jesus no momento da sua agonia máxima, lá no Getsemane, Marcos 14, 33. Ele foi chamado, e está na palavra, e se o Senhor permitiu que tivesse escrito dessa forma, provavelmente ele era assim que o Senhor entendia mesmo, chamado de discípulo amado. Ele mesmo escreveu, João 9, 26, nós vemos isso, e no 20 também, 21, 20, perdão. Ele foi aquele que encostou a cabeça no peito de Jesus. João 13, do 23 a 25, e João 21, 20, a palavra nos mostra isso. Ele foi aquele presente no julgamento do Senhor, conforme eu comentei com você, João 18, 15, 16. Ele estava presente na crucificação de Jesus, João 19, 26 e 27. Ele foi um dos primeiros a ver o túmulo vazio e creu
João 21:8. Em todos esses momentos aqui, muito importantes e de maior intimidade com Jesus, ele estava presente. Então, João era alguém, não só que era um discípulo de Cristo, não só porque ele era um apóstolo, mas ele era um apóstolo, um discípulo que andava perto de Jesus, nos bons e nos maus momentos. Então, quando ele escreve, não ameis o mundo, nem o que nele há, ele está escrevendo não só com a autoridade de um apóstolo, mas de um apóstolo que tinha intimidade com Jesus Cristo. Você está entendendo? Ele escreve como alguém que conheceu de mais perto Jesus aqui, encarnado. A tradição conta que João, ele fugiu para Éfeso por volta do ano 68 depois de Cristo, antes da destruição de Jerusalém, no ano 70, por Tito Vespasiano. Ele era encarregado, isso é a tradição, não é a Bíblia que mostra, mas a tradição da igreja, da história da igreja, dos pais da igreja, é de que essa que é a narrativa. Ele era encarregado das igrejas na província romana da Ásia Menor, que tinha como sede Éfeso. Então é como se fosse o seguinte: ele ficava em São Gonçalo, e de São Gonçalo ele era responsável por diversas congregações ali próximas. Congregações em Rio Bonito, Itaboraí, Tanguá, Niterói, Maricá, e por aí vai. As congregações nessas localidades ali próximas. Igrejas, além da igreja de Éfeso, as igrejas de Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Tiatira, elas lembram alguma coisa a você? As igrejas das cartas lá nos primeiros capítulos de Apocalipse. Com exceção de Éfeso, que não foi organizada por ele, a tradição da igreja afirma que foi ele que organizou essas demais igrejas. Só que o que aconteceu? Ele estava ali em Éfeso, mas ele foi enviado para Roma. Ele foi enviado para Roma, perseguido, e conta a tradição que ele foi jogado num caldeirão fervente de óleo e não aconteceu nada com ele de forma miraculosa. Você já deve ter ouvido falar a respeito disso. Ele também é o único dos apóstolos que não foi martirizado. Morreu de morte natural, segundo a tradição, não segundo a palavra. Contudo, lá no finalzinho de João, Jesus já deixou uma pista de que ele morreria assim, de morte natural. Naquele episódio que Jesus confronta Pedro, Pedro, tu me amas, né? Tu gostas de mim. Então, a tradição conta isso, que ele foi enviado a Roma, lançado no caldeirão de óleo fervente, a mando de Domiciano, imperador, só que sem sofrer dano algum. Por conta dele não ter sofrido dano algum, o que Domiciano fez? Eu vou exilar esse camarada para Patmos. Vou mandar ele para a ilha de Patmos, que era uma ilha de prisioneiros, e vai ficar largado lá. E ficou. Durante um tempo ele ficou lá. E lá ele teve a revelação de Apocalipse, que hoje nós temos aqui o relato na palavra de Deus. Mas o que acontece? O sucessor de Domiciano, Nerva, o libertou, o obrigou a tomar veneno, ele tomou o veneno e não morreu. Cidadão, né? Cidadão de fibra, né? Não é porque ele é de fibra, não. É porque o Senhor o estava preservando. O Senhor o estava guardando. Ele volta para Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, os responsáveis pela congregação passam uma informação para ele. Meu irmão, João, sabe o que está acontecendo? Lembra daquele jovem que você ajudou a ganhar para Cristo, que você, formou ele, discipulou ele. Sabe o que aconteceu com ele? Se enveredou para o mundo do crime, virou ladrão, se dispersou, ele começou a deixar de participar dos cultos,
começou a deixar de participar dos estudos bíblicos, não participava mais de nada, e quando a gente foi ver, ele estava envolvido no meio da bandidagem. Mais do que isso, ele virou o chefe da gangue, ele virou o capitão dos ladrões, ele virou o líder do grupo criminoso. E João fica atônito com aquela informação, conta a tradição, que ele fica atônito com aquela informação. O que ele faz? Ele se permite ser capturado por esses ladrões, que o levaram até o líder. Ele então chega diante desse jovem que ele tinha discipulado, acompanhado, ajudado a formar, e ele tenta o persuadir em amor a que ele se arrependesse dos seus pecados. Esse jovem, então, se arrepende dos seus pecados, abandona o mundo do crime, volta a congregar e é restaurado. Ele não é só restaurado, como ele vira um missionário, porque ele passa a evangelizar os antigos companheiros do crime. Não está na Bíblia, mas a tradição da igreja conta isso. Então você vê aí o amor dele, o amor de João, daquele que foi atrás, daquele discípulo que ele ajudou a formar. Depois de ter ficado preso um tempo lá em Patmos, ele voltou e falou: não, fulano não, eu vou atrás dele agora. E arrumou um jeito, bolou, não sabia talvez como chegar até aquele jovem, encontrou uma maneira de chegar até ele. Eu vou chegar aqui no momento em que os ladrões estiverem agindo, vou oferecer provavelmente alguma resistência, eles vão me levar até esse jovem, e chegando nesse jovem, eu vou confrontar na palavra. E ganhou aquele jovem para Jesus. Resgatou aquela alma do inferno, resgatou aquela alma da perdição. Por conta disso, por conta deste jovem que venceu o maligno pela palavra, e por conta de outros jovens, também jovens desses que esse jovem que ele resgatou, ele evangelizou, é que ele escreve então, claro que para toda a igreja, é que ele pontua aqui no versículo de 1 João, capítulo 2, versículo 13, na parte B, ele começa dizendo: jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Por conta desse jovem, por conta dos jovens que foram evangelizados e por conta dos jovens que resistiram à perseguição de Domiciano lá em Éfeso. Ele escreve isso aqui, pensando muito nisso aqui. Só que esse é o contexto do texto base que nós lemos. Eu falei tudo isso agora para você entender o contexto desse nosso texto base aqui. E quando nós vamos estudar esse texto, algumas coisas são muito interessantes. Por exemplo, ele escreve o seguinte, em alguns versículos, João escreve, escrevo, em outros ele escreve, escrevi. Alguns são no presente, escrevo, agora, estou escrevendo neste momento. Em outros versículos, ele relata, escrevi, logo em seguida. É meio doido isso, né? Ele está dizendo assim, escrevo para vocês. Aí logo depois ele fala, escrevi para vocês as mesmas coisas. Ele coloca aqui, versículo 12 de 1 João 1. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Por que ele faz? Existe algumas divergências nos estudiosos, nos teólogos, em relação a isso, mas tem um entendimento, de que ali ele estava escrevendo agora, pensando no momento, quando ele relata assim, escrevo, ele estava pensando no ato dele da escrita, é como se eu estivesse falando assim, eu agora, ensino-vos
porque eu estou pensando no momento presente, e logo depois eu falo assim para vocês: ensinei-vos como algo passado. Ele escreve como quem estava escrevendo no momento, mas que lá no futuro aquelas igrejas leriam a carta como se já tivessem escritas. Ele tinha convicção dentro dele que ele não apenas estava escrevendo, mas que a carta seria lida, e eles, lendo que ele tinha escrito aquilo para eles, eles colocariam aquela informação em prática. É por isso que ele faz essa diferenciação. Eu escrevo e eu escrevi. Eu escrevo para vocês entenderem que eu estou fazendo isso agora, e eu escrevi para vocês entenderem que foi no passado e vocês devem colocar isso em prática. Mas por que ele fala jovens, pais, filhinhos? Primeiro, jovens, porque os jovens têm força na palavra de Deus para vencer nas batalhas espirituais. Nós vemos aqui ele falando: escrevo-vos porque vencestes o maligno. E depois no versículo 14, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Então, porque o jovem tem a força para a batalha espiritual, o jovem é aguerrido, o jovem tem sangue nos olhos, o jovem não deixa barato, o jovem parte para dentro, o jovem é aquele que é altamente motivado e altamente desmotivado ao mesmo tempo também, vai de 8 a 80, porque o jovem tem a força, tem o vigor, tem a pegada, é dinâmico, é ativo. Então, por isso que ele escreve isso, a força que o jovem tem para batalhar espiritualmente. É a força que você e eu precisamos ter, guardando a palavra, para nós batalharmos contra o maligno. Porque nós já o vencemos. Porque nós já o vencemos, porque Cristo venceu. Porque Jesus Cristo já venceu na cruz, nós também vencemos. E como nós vencemos? Quando nós guardamos a palavra, permanecemos em Cristo e já vencemos o maligno. É isso que ele está dizendo. Você e eu, como verdadeiros discípulos de Cristo, precisamos entender que a palavra implantada em nós, que a escola bíblica, que a palavra que os irmãos compartilham no encontro nos lares, as pregações nos cultos, a sua leitura e meditação diária, a palavra de Deus na minha e na sua vida, nos dão a força necessária que um jovem tem, por exemplo, para vencer o maligno. Você entende isso? É isso que João está falando aqui, que nós precisamos guardar a palavra no nosso coração para nós não pecarmos contra o Senhor, para nós vencermos o maligno, porque nós estamos cheios da palavra. Quando você e eu estamos cheios da palavra do próprio Cristo, nós vencemos as ciladas do maligno, irmão. Vocês estão entendendo isso? É por isso que você precisa guardar, um dos motivos pelos quais você precisa guardar a palavra de Deus. Por que ele fala filhinhos também? Ele fala filhinhos no versículo 12, por exemplo. E se você está na revista atualizada, nova versão internacional e derivados, no versículo 14 também, o primeiro, filhinhos, ele é um termo tecnia, que traz uma ideia de associação natural entre a criança e o pai. É o mesmo termo que João mesmo escreveu lá em João, no capítulo 1, quando ele afirma que aqueles que creem em Jesus Cristo são feitos filhos de Deus. É o mesmo termo, é a mesma expressão, ou seja, é aquele que abraçou a fé em Cristo. Então, quando ele escreve filhinhos, no versículo 12, ele está se referindo a todos aqueles que abraçaram a fé em Cristo. Você, eu, os nossos irmãos do passado, os irmãos que nós nem conhecemos, aqueles que abraçaram a fé em Cristo e se tornaram filhos de Deus. No versículo 13, ele coloca ali filhos, e no versículo 14, filhinhos, já é um outro termo. É o termo paidia, paidion, que traz uma ideia de subordinação, de menoridade da criança como alguém sob disciplina. É uma criança que está amadurecendo, que está crescendo na fé. Então, quando ele fala o seguinte: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados, ele está nas entrelinhas dizendo: todos vocês que nasceram de novo, nasceram de Deus,
creram em Jesus Cristo e se tornaram, portanto, filhos de Deus, saibam que pelo nome de Cristo, pela pessoa de Cristo, os seus pecados são perdoados. Você entende a gravidade da necessidade dele escrever isso? É porque o ensino na igreja estava sendo pervertido. Eles não criam mais que eram perdoados pelo sacrifício de Jesus. Os ensinos que estavam correndo ali nas igrejas eram um ensino de que eles não tinham sido perdoados. E talvez, amado, você esteja aqui exatamente pensando isso, que aquele pecado que você já confessou ao Senhor, que muitas vezes você já o abandonou, você não foi perdoado por Deus. Mas João escreve, e eu declaro, falo, repito o que ele disse aqui: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Se você confessou, se você se arrependeu, confessou, abandonou, você foi perdoado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Eu fui perdoado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E eles ali estavam em dúvida em relação a isso. Lembra que nós lemos no versículo 13 do capítulo 5, o propósito para o qual ele escreveu a primeira João? Escreveu a primeira epístola de João para que todos aqueles que crescem no nome do Filho de Deus, eles tivessem a certeza da salvação deles. Quem não tem certeza, convicção de que foi alcançado pelo Senhor, por misericórdia e por graça, por mérito algum nosso, mas mediante a fé, quem não crê, ele também não crê que foi perdoado. Fica se martirizando. E abre ocasião para que o diabo fique soprando na mente da pessoa, porque você não foi perdoado. Olha que coisa terrível que você fez. 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 Jesus não te perdoou. Jesus não te perdoou. Aquilo fica martelando na tua mente, até que de tanto ser martelado na tua mente, você passa a acreditar que é verdade, que você não foi perdoado por Jesus Cristo. Você passa a acreditar que o sangue de Jesus Cristo não teve poder de perdoar todos os nossos pecados, irmãos. Mas o sangue de Jesus é poderoso, irmãos. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos perdoar de todos os nossos pecados. Só precisa a gente se arrepender, confessar e abandonar. E era assim que aquela igreja estava vivendo. Aquele povo ali, aqueles irmãos, não criam nisso. Quando ele fala, por exemplo, jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno, ele está dizendo, vocês, aqueles que são jovens, e aí, irmãos, nós podemos entender esse jovem também como aquele que está no meio termo entre alguém que nasceu de novo e alguém que já madurou na fé, mas que está em processo de amadurecimento. O jovem muitas vezes está assim, de que a palavra de Deus em nós nos ajuda a vencer o maligno. E quando ele fala filhos, no versículo 13, final do versículo 13, filhos porque conhecestes o Pai, ou talvez o início do versículo 14, dependendo da tua versão, ele está dizendo, olha, você que ainda não tem maturidade suficiente em Deus, saiba que você conhece o Pai. Você tem um relacionamento com Deus, o Pai. Filhos, eu vos escrevo porque conhecestes o Pai. Nós, ainda que não tenhamos atingido a maturidade espiritual que deveríamos já ter atingido, nós temos um relacionamento com Deus, irmãos. Você tem uma história com Deus, você tem vida com Deus, você tem uma trajetória, uma caminhada com Cristo que não pode ser apagada. Você conhece a Deus, por quê? Porque você conhece a Jesus Cristo. Jesus Cristo nos revela ao Pai. Se nós somos cristãos, se nós somos discípulos de Cristo, estamos enxertados nele, que é a videira verdadeira, nós conhecemos o Pai, porque Jesus nos revelou o Pai. Quem conhece ao Filho, conhece
conhecer o Pai, porque o Pai e Ele são um. Você tem uma história com Deus. E por que João escreve isso? Porque a igreja não estava se perdendo. Não estava valorizando o relacionamento que ela já tinha com Deus. Ainda que não tivesse a maturidade necessária. Ainda que. Tanto é que no mesmo versículo 13, João escreve: Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Quem é desde o princípio? O Senhor. Então, ele está falando, olha, ainda que vocês não sejam filhos, que eu pudesse chamar vocês de pais, vocês têm conhecido o Pai da mesma forma que os pais conhecem aquele que é desde o princípio. Porque aquele que é desde o princípio, o Cristo, o Verbo encarnado, ele nos revela o Pai. Se os pais conhecem, vocês ainda que não tenham a maturidade de pais, vocês também têm um relacionamento com Deus. É isso que ele está dizendo. Não deixe o diabo te enganar, querido. Não deixe o diabo te dar uma rasteira e dizer que a tua vida com Deus, de lá para até agora, não serviu de nada. Irmãos, eu já falei isso muitas vezes. De verdade, eu compreendi o Evangelho no ano de 2015, no segundo semestre de 2015. De verdade, compreendi isso. Porém, a trajetória que eu tive desde o início, eu jogo no lixo por conta disso. Tudo que eu aprendi, toda a minha caminhada com Deus, de lá para cá, até 2015, eu jogo no lixo por conta disso? Não, irmãos. Eu não posso jogar, porque eu tinha conhecido o Pai. Você está entendendo? Não joga no lixo a sua história com Cristo. Ah, mas eu pequei, mas eu não sei o quê. Se arrependeu? Confessou? Abandonou? Teus pecados são perdoados e prosseguem conhecer ao Senhor para a glória de Deus. Essa palavra dele ali é um encorajamento para que eles não ficassem abalados contra as acusações dos falsos mestres, para não balancearem na vida espiritual, para eles não titubearem, para eles não cochearem, para eles não tropeçarem na fé, não, mas para que eles tivessem certeza, a confiança necessária para prosseguir na fé. Nós lemos os versículos do 18 ao 21 sobre os falsos mestres. Então ele mostra primeiro que eles são perdoados, que eles conhecem o Pai e que eles têm a força para vencer. E isso se aplica a mim e à tua vida. Nós fomos perdoados, nós conhecemos o Pai, e na palavra de Deus, porque Cristo venceu, nós também temos força para vencer o maligno. Aliás, já vencemos o maligno. E dentro desse contexto, desse primeiro encorajamento, é que ele entra: não ameis o mundo, porque vocês foram perdoados, porque vocês conhecem o Pai, vocês não podem amar o mundo. E vocês têm força para vencer, vocês não podem amar o mundo. A garantia da salvação, a convicção da salvação, nos conduz a não amar o mundo, mas pelo contrário, nós andamos em boas obras, não amando o mundo, porque nós já fomos alcançados. Efésios 2, 8 a 10 diz isso. Nós fomos salvos mediante a fé, para que nós andássemos em boas obras. Para que? Então, se eu compreendo que eu fui salvo, perdoado, tenho relacionamento com Cristo e tenho força para vencer o maligno, então eu estou habilitado, preparado, capacitado para dizer não ao mundo. Por quê? Porque quem anda em santidade, quem anda dignamente do Evangelho, não é aquele que faz isso para ser salvo, mas porque ele foi salvo, o Espírito Santo na vida dele o capacita a não amar o mundo. Você está entendendo isso? Entenderam isso? É por isso que João, ele traz esse início aqui. Por isso que João, ele traz esse primeiro ensinamento. Mas e agora? Tá, eu entendi isso, eu entendi que a carta foi escrita para que os discípulos tivessem convicção
da salvação, para que eles pudessem compreender isso, crer que Jesus Cristo é o Filho. Eu entendi que o verdadeiro discípulo de Cristo, ele passa pelo teste doutrinário de crer em Jesus Cristo, ele passa pelo teste moral, dele andar dignamente, dele obedecer à palavra, e pela prova social de amor. Eu entendi que um verdadeiro discípulo de Cristo, ele compreende, um salvo em Jesus compreende que ele foi perdoado. Eu compreendi que um salvo em Jesus, ele tem um entendimento que ele conhece o Pai, que ele tem um relacionamento com o Pai por Jesus Cristo, conquistado por Cristo na cruz. E eu também compreendi que um verdadeiro discípulo de Cristo, que um salvo, ele já tem a capacitação necessária para vencer o maligno. Ok, eu entendi tudo isso. Mas e aí? Não ameis o mundo. Vamos lá. O que significa o mundo aqui? Primeiro a gente compreender. Porque João 3,16, o que a Bíblia fala? Porque Deus amou o mundo. Aí em 1 João, no capítulo 2, no versículo 15, João fala, não ameis o mundo. Pô, se Deus amou o mundo, eu não posso amar o mundo? Não sei se você já alguma vez parou para pensar nisso. São mundos diferentes. Em que sentido? Existe um mundo físico, o universo, a criação de Deus. Por exemplo, Atos 17, 24, na parte A. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. A criação, o planeta Terra, os animais, a vegetação, a paisagem, as estrelas, o sol, a lua. Deus que criou o mundo, que fez o mundo e tudo que nele há. O primeiro aspecto é esse, é o físico. O segundo aspecto de mundo, nós encontramos também na palavra, do mundo enquanto a humanidade, o mundo humano. João 3,16, como eu falei aqui com você, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E também o mundo como um sistema governado pelo maligno. Lembra da palavra de Deus? 1 João 5,19. Vamos ler, já que está pertinho, né? 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Então, é esse sistema mundano. Então, quando João ele fala, não ameis o mundo, ele não está falando, deixe de amar a criação de Deus. Não é isso. Ele não está falando, deixe de amar a humanidade. Não. Ele está falando, deixe de amar o sistema mundano. Deixe de amar esse sistema corrupto do presente século. Deixe de amar aquilo que traz sujeira e contaminação para a sua vida. Agora, por que nós devemos não amar o mundo? O próprio texto nos revela aqui, irmãos. Primeiro, não ameis o mundo nem... 1 João 1,15. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que nós não devemos amar o mundo? Porque se nós amamos o mundo, isso indica que o amor de Deus não foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Isso demonstra que nós não fomos alcançados pelo amor de Deus. Isso demonstra que nós não amamos a Deus. É só por isso. Porque não tem como eu amar o sistema governado pelo maligno e, ao mesmo tempo, eu amar ao Criador de todas as coisas, o nosso Deus e Pai. Não tem como. Entra em choque. Não tem como nós servirmos a dois senhores. Não tem como nós nos prendermos. Lembra da última pregação do pastor Alan, domingo? Os inimigos da cruz de Cristo? E um deles eram aqueles, um dos perfis, era do perfil daqueles que estavam enraizados nas coisas terrenas. É exatamente isso. Não tem como nós estarmos enraizados nas coisas da terra, porém, o nosso coração e a nossa mente, nós dizermos que está no Senhor, que está na vida eterna, que está como vai ser o porvir. Não tem como, irmãos. É mentira nossa. Se eu me dedico mais a cuidar da minha família do que o meu relacionamento com Deus,
eu não amo a Deus. Se eu me dedico mais ao meu trabalho e não ao meu relacionamento com Deus, eu não amo a Deus. Se eu me dedico mais ao cuidado das minhas coisas materiais, terrenas, do que no meu relacionamento com Deus, eu não amo a Deus. Se você cuida mais do teu chamado e da tua vida ministerial do que a sua vida espiritual, o teu relacionamento com Deus, o conhecer a Deus, você não ama a Deus. É simples. É duro de falar, mas é verdade. É o que a Bíblia nos ensina. Não tem como nós amarmos nada mais do que o nosso Senhor. Você entende? Nós precisamos amar a Deus de todo, lembra? De todo coração, alma, força e entendimento. Entendimento e força. Deus, ele precisa estar acima de tudo e de todos. Não tem como, irmãos. Não tem como. É isso que João está falando aqui. É incompatível, não tem como. E de que maneira alguém pode se contaminar e estar enraizado nesse mundo? Eu encontrei algo interessante de Hernandes Dias Lopes, em que ele comenta num comentário bíblico dele, de 1 João, 1ª, 2ª, 3ª João, ele comenta 5 passos da mundanização do homem. Eu achei bem interessante seguindo esses 5 passos, segundo a palavra de Deus. Mas antes de chegar nesses passos, por exemplo, Lucas 16, versículo 8, nos mostra que aqueles que não são salvos é que são filhos desse sistema do mundo. A Bíblia fala daqueles que são filhos do mundo, que não somos nós. No capítulo 3, no versículo 1, aqui de 1 João, a Bíblia fala: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, o mundo não conhece a Cristo, nem conhece a nós. O mundo não nos conhece. Nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. João 15, 18, a Bíblia nos mostra que o mundo odeia a Cristo e a igreja. E esses 5 passos que Hernandes Dias Lopes mostra para a gente, eu quero ler com você. Tiago, Epístola de Tiago, no capítulo 4, versículo 4. O primeiro dos passos, ele fala sobre aquele que é amigo do mundo. Tiago 4, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, o primeiro passo é ser amigo do mundo. Segundo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. A partir do 9, Paulo ele fala assim a Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente, para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Ou seja, Demas amou o presente século. Demas amou o mundo. Então, primeiro, eu começo a me tornar amigo. Eu vou me familiarizando com as coisas do mundo. Depois, eu passo a amar o mundo. Terceiro, Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago 1, 27. A palavra de Deus diz o seguinte para a gente: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Então,
O terceiro passo é a contaminação. Eu primeiro me familiarizo, eu sou amigo, depois eu amo, depois eu me contamino, já me chafurdo mesmo na lama, já caio para dentro, já me lanço a toda no pecado, não quero nem saber, eu me deixo contaminar. Em quarto, Romanos 12, versículo 2. E você já viu em alguma das aulas anteriores o porquê desse versículo 2, o porquê que Paulo escreve isso. Ele diz no versículo 3, diz assim, Romanos 12, 2, e não sede conformados, ou seja, não tome a forma deste mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por último, condenado com o mundo. 1 Coríntios 11, versículo 32. Aquele texto clássico da ceia do Senhor, a partir do versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, Hernandes Dias Lopes, ele comenta esses 5 passos. O primeiro, a pessoa se torna amiga do mundo. Depois, ela familiar do mundo. Depois, ela se torna a amante do mundo. Ela ama o presente século. Depois ela se deixa contaminar com o mundo. Depois ela passa a se conformar, tomar forma. Você já não diferencia mais que aquela pessoa tem a forma de um discípulo de Cristo. Por quê? Ele se conformou, tomou a forma do mundo. Não tem aquela pessoa que você olha e conhece já há um tempo, e depois de um certo tempo você descobre que aquela pessoa se diz cristã, você até se assusta. Ué, você é cristão? Não é? As pessoas já se assustaram comigo, irmãos. Eu falo isso por vergonha minha, em relação a mim. Ué, você é cristão? Porque eu estava tomando a forma do mundo. É isso aqui. E por último é condenação. Então, é muito importante você entender que não tem como amar o mundo e ter o amor do Pai. É impossível, amados. Segundo, por que nós não devemos amar o mundo? Versículo 16 de 1 João nos traz esse entendimento. 3 aspectos importantes. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Essas 3 características aqui, elas não vêm de Deus. Elas não vêm de Deus. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, eu costumo chamar do tripé maligno para a nossa perdição. É um tripé, são três ações que, se você e eu não vigiarmos, nós seremos enredados pelo maligno. Eu vou ler com você, você vai ler comigo, um texto em que Eva passou por essas três fases, no mesmo momento da tentação, e onde ela pecou, pela concupiscência da carne, ou cobiça da carne, dependendo da tua versão, a dos olhos e a soberba da vida. Nós vamos ver um texto também que o próprio Senhor Jesus também foi tentado nas mesmas 3 questões, nos mesmos 3 quesitos, na cobiça da carne, na cobiça dos olhos, na soberba da vida. Eva caiu, pecou, o pecado entrou no mundo. Jesus não pecou, Jesus venceu. E como é que Jesus venceu? Você sabe, pela palavra. Você entende? Pela palavra. Mas vamos lá. A concupiscência da carne, ela é caracterizada como a nossa velha natureza. O velho homem, a velha criatura, sabe aquilo que vem de dentro para fora? São aqueles desejos que, quando você vê, você já se pega desejando aquilo muito. Seja
na área sexual, seja em algum vício, seja em você, e pronto, falei. Você tem compulsão por fazer aquilo. Já vem de dentro para fora. Tem origem, não é algo externo que te atinge e aí você se sente tentado. Não, é algo que está dentro da sua natureza carnal, da natureza humana, da antiga natureza, da velha natureza, da natureza caída. É da capacidade de fazer aquilo que desagrada a Deus. São as tentações de dentro para fora, são os desejos sórdidos, aqueles desejos, sabe aquilo que você não tem coragem de contar para ninguém, mas de vez em quando você faz? É isso aí, é a concupiscência da carne. É o apelo para se viver o prazer imediato. Por um prazer aqui imediato na minha carne, vamos embora, vou pecar mesmo. Qual o problema? O que tem? Não tem nada demais? É exatamente isso aqui. É você ser dominado pelos seus sentidos. Então, eu quero sentir o prazer no físico, nos meus sentidos. Então, eu me deixo dominar por essa vontade carnal, essa vontade da minha carne, essa concupiscência da carne. É algo que vem de dentro. Não é ninguém que colocou em você. Está em você, porque você é humano. Mas cabe a nós mortificarmos a nossa carne e nos rendermos por completo ao senhorio do Senhor. Segundo, a concupiscência dos olhos é a porta do mundo. Aí sim, é aquilo que vem de fora para dentro. É quando você vê e cobiceia. É quando você olha algo e de repente você deseja muito. É quando você vê aquele carro importado, lindo, maravilhoso, e você olha eu com desse na minha garagem, hein? É isso. Os irmãos, quando desejaram, ou talvez por algum momento, olha aquela mulher cobiçando, é algo que veio ali externo. Ou as irmãs, quando olham para os homens e cobiçaram também, é isso que vem de fora para dentro. São as riquezas que mexem com a gente. São as coisas terrenas que mexem com a gente. Lembra da Black Friday, agora, que teve essa semana? E a pessoa entra naquela compulsão por comprar mais barato. A Rosana, ela foi sexta-feira resolver algumas coisas na rua, de banco. Tinha que ser em Alcântara, porque as agências mais próximas da nossa residência. E aí, ela andando por Alcântara, ela passou em frente a uma loja, se eu não me engano, alguma coisa assim. Aí ela ouviu, trombou assim com uma senhora, com uma mulher, com uma jovem, uma mulher, não lembro se era jovem ou senhora, e ela ali com uma dificuldade para carregar uma TV de 50 polegadas, Rosana deu para identificar que era de 50, porque estava na caixa, com uma criança, filhinha, do lado, na rua em Alcântara, um movimento assim absurdo, a criança de lado, e a senhora carregando aquela TV pesada, e aí ela falando, a senhora comentando, falando que, olha, eu nem estava atrás da televisão, eu nem estava precisando de uma televisão, mas estava na Black Friday, eu fui e comprei. É exatamente isso aqui, a concupiscência dos olhos. Sabe aquilo, irmãs, quando vocês têm 50 pares de sapato e vocês querem comprar mais 5? Por exemplo, eu estou exagerando para você entender. Ou roupa. Tem gente que é assim com comida. Não digo em relação a comer, mas de comprar. A pessoa, quando tem um alimento em casa, não está faltando nada. Mas ela quer ver os armários abarrotados, tudo abarrotado, fruteira, a ponto de até às vezes estragar porque não consome. É um alimento que é perecível, mas não tão perecível assim, dura alguns meses. Quando vai ver, acaba estragando porque não usou, sei lá, a farinha, alguma coisa. É a concupiscência dos olhos. É o estímulo externo que desperta isso na gente. E nós vemos isso muito claramente, por exemplo, 1 Timóteo, no capítulo 6, dos versículos 6 a 10, quando Paulo lhe dá uma instrução, eu não vou ler com você porque não dá tempo, Paulo lhe dá uma instrução para que
as pessoas não desejassem, sobre aquele que deseja ser rico. Tem gente que justifica o seguinte: olha, a Bíblia não condena quem é rico. Verdade. A Bíblia não condena quem é rico. A Bíblia não condena se você é rico ou não. Verdade. O que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro. Verdade também. Só que as pessoas se esquecem que o texto começa dizendo: aqueles que querem ser ricos. Por quê? Quem quer ser rico é porque ama o dinheiro. Aqueles que querem ser ricos. Não é quem é rico. Não é só porque não ama o dinheiro. Se alguém quer ser rico, é porque ama o dinheiro. Quem quer ser jogador de futebol? É porque ama futebol. Quem quer ser cabeleireira, tem uma paixão, quer se forma, trabalha ali, faz com muito prazer aquele trabalho, é porque ama aquela profissão. Quem quer ter muito um filho, uma família, quer casar, é porque ama, preza pelo valor da família. Quem quer ser rico, é porque ama o dinheiro. Ah, então eu não posso ser rico? Não é isso que eu estou te dizendo. É diferente de, por exemplo, você trabalha e você vai prosperando no teu trabalho e você naturalmente vai crescendo. Chega um ponto que quando você vê, você tem uma remuneração excelente, de repente você conquistou uma empresa pelo seu esforço, seu trabalho, sua inteligência, capacitação, administração, ideias, um monte de coisa. Porém, por você não amar o dinheiro, o que você faz? Você acumula riqueza? Não, você distribui. Você abençoa aqueles que precisam, você não guarda. Rico não é quem ganha bem, é isso que as pessoas confundem. Rico não é aquele que tem um bom salário. Rico é aquele que acumula riqueza. Quem acumula riqueza, guarda riqueza para si, é porque ama o dinheiro. Mas se a pessoa, por exemplo, tem uma empresa, e um excelente exemplo que eu me lembrei agora, do dono da Colgate, que chegou um momento da vida que 90% do que entrava para ele, que o que ele fez, ele destinava para a obra. Ele amava o dinheiro? Não. Era rico? Era. Mas ele acumulava riqueza? Não, porque quando entrava ele distribuía. O dinheiro passa pela minha e pela sua mão em grandes volumes, irmãos. Deus nos abençoa, porque Deus nos abençoa também profissionalmente. Nós nos dedicamos, estudamos, conquistamos as coisas. Não é para a gente entesourar para a gente, mas é para que passe pela nossa mão, as nossas necessidades sejam supridas e a gente reparta com aquele que precisa e supra também a obra de Deus, para a obra missionária. Essa é a diferença. O camarada que ama o dinheiro, ele quer guardar riqueza. Você está entendendo? É essa a diferença. Então, a concupiscência dos olhos passa por aí. E a soberba da vida é a presunção arrogante, a exibição vaidosa, o orgulho ostensivo, é a pessoa que estimula a autoimagem, é a pessoa que está sempre se colocando em destaque. E aí, irmãos, não fiquem chateados comigo, se vocês ficarem, não é comigo, mas todo dia tem que postar 30 fotos de si mesmo, seja Instagram, seja no WhatsApp, seja no Facebook. É quando a pessoa se anestesia de tal forma que ela deixa de aceitar honestamente quem ela é. Ela não aceita honestamente quem ela é, mas ela cria uma ilusão, uma capa de uma pessoa que ela não é. Por exemplo, Mateus 23, do versículo 5 a 7, nós vemos ali aqueles religiosos que queriam aparecer, que queriam as primeiras posições. Nós vemos, por exemplo, 2 Timóteo 3, 1 e 2, com os amantes de si mesmos. Nós vemos, por exemplo, João 12, 25 e Apocalipse 12, 11, com aqueles que não amaram a própria vida, não foram amantes de si mesmos, não tiveram a soberba da vida. Pelo contrário,
Abra Gênesis, por favor, no capítulo 3. Estamos encerrando. Gênesis 3, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então disse a serpente, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, desejo da carne, boa para se comer, agradável aos olhos, cobiça dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Deus está me ocultando as coisas, agora eu vou ter entendimento de fato do que acontece, a soberba da vida. E a palavra declara que ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Eva foi tentada na cobiça da carne, na cobiça dos olhos, na soberba da vida, e pelas três ela caiu. Mas Jesus Cristo, Lucas 4, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 4, versículo 1. Jesus foi diferente, Jesus Cristo venceu, irmãos. E se Jesus Cristo venceu, isso é maravilhoso para mim e para você. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Versículo 2, finalzinho, Jesus teve fome. Finalzinho do versículo 3, o diabo fala, transforma a pedra em pão. Então, mexendo com o quê? Com o desejo da carne de Jesus, a fome, a vontade de comer. Muito tempo sem comer, 40 dias. Versículo 4, e Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. Mostrou o quê? Jesus enxergou. Ele mostrou, Jesus enxergou. Concupiscência, cobiça dos olhos, mostrando as riquezas dos reinos. Mas Jesus também não caiu nessa. Jesus não caiu na cobiça dos olhos. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Jesus foi tentado também, irmãos, mas Jesus não caiu. Jesus Cristo venceu pelo poder da palavra de Deus. Nós podemos não amar o mundo pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus enxertada na minha e na tua vida vai nos fortalecer pelo poder do Espírito Santo, para que nós não amemos o mundo e nem aquilo que nele há, irmãos. Não podemos amar o mundo. Jesus Cristo conquistou a nossa salvação.
Não podemos ser inimigos da cruz de Cristo, irmãos. Não podemos amar esse presente século, não. Você é um verdadeiro discípulo de Cristo. Você conhece o Pai. Você conhece a palavra. Você é um discípulo que ama. Você é alguém que está em Jesus Cristo. Você não pode amar esse mundo. Eu não posso amar esse mundo, irmãos. E por que também nós não podemos amar o mundo? Porque esse mundo passa. O versículo 17 de 1 João fala isso. 1 João 2,17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É vida eterna para aquele que não ama o mundo, irmãos. Permanecer para sempre não é quando nós morrermos nessa terra. Permanecer para sempre é por toda a eternidade, é pelos séculos dos séculos, é até a eternidade, 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 eternidade. É para sempre com o nosso Senhor. Não ama o mundo, irmão. Não ama o que está aqui nesse mundo. Não se deixa levar pelos seus desejos internos. Não se deixa levar por aquilo que a tua carne te impulsiona. Rejeita, diz não. Fecha a porta na cara do diabo. Faz como Jesus está escrito. A palavra declara sim. A palavra afirma isso. Eu compreendo isso na palavra. E eu não vou desobedecer ao meu Senhor. Eu vou obedecer a palavra. Porque a palavra está cravejada no meu interior. Foi o próprio Deus que escreveu a palavra dele dentro de mim. Deus falou isso, irmãos, em Jeremias, no capítulo 33, se eu não me engano, 32, que ele estabeleceria ou 32, 33, agora eu me esqueci, estabeleceria uma nova aliança, e nessa nova aliança, ele mesmo, o próprio Deus, ele colocaria sobre nós o seu Espírito, escreveria, inculcaria dentro do nosso coração e na nossa mente a palavra de Deus. Você tem a palavra para vencer. Você tem a palavra para dizer não ao desejo da carne. Você tem a palavra para dizer não ao estímulo externo, aos teus olhos. E você tem a palavra de Deus para dizer não à soberba da vida, ao orgulho, à jactância, à vaidade. Para você e eu dizermos não, eu sou o discípulo de Cristo. Eu amo meu Senhor e eu vou permanecer nele firme até o final, custe o que o custar, até a minha vida. Nós precisamos, irmãos. Nós não podemos, irmãos, não ame o mundo. Não ame o mundo. Homens, não amem o mundo. Mulheres, não amem o mundo. Jovens, não amem o mundo. Mas vamos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o entendimento e força. E vamos amar ao próximo como a nós mesmos, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Pai, Santo, 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 te bendizemos, Senhor, te glorificamos, porque a tua palavra nos ensina claramente que Jesus Cristo, mesmo vivendo aqui em carne, conforme Hebreus nos mostra, em tudo foi tentado, mas em nada pecou. E por isso nós temos um sumo sacerdote que não deixa de se compadecer das tentações pelas quais nós passamos. Mas nós podemos, por isso, porque Jesus veio em carne, foi tentado na concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida, e disse não pela palavra de Deus. Pai, nós podemos nos achegar diante de Ti, não ao trono de juízo, não ao trono de julgamento, mas ao trono de misericórdia, Pai. Junto ao trono de misericórdia e clamar pela Tua misericórdia, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa que por tantas vezes nós nos deixamos levar, Pai, pelo pecado e amamos esse mundo mau.
Nós somos amigos do mundo muitas vezes, Pai. Nós amamos esse mundo. Nós nos contaminamos com ele, Pai. Nós tomamos a forma dele, deixamos de parecer com discípulos de Cristo e nos parecemos com o mundo. E é certo, Pai, que se permanecêssemos assim, seríamos condenados. Mas o Senhor, pelo seu grande amor, enviou o seu Filho Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Cristo veio em carne, o nosso Senhor, o próprio Deus, veio nessa terra. Ele habitou entre nós e em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Ele sofreu por nós a pior morte possível. Levou sobre si as nossas maldições. Ele foi feito maldito por conta do meu pecado, Pai. Por conta do pecado dos meus irmãos. Mas ele foi até o final. E para que se cumprisse a tua palavra, ele declarou que estava com sede, mostrando que ele tinha o controle de todas as coisas. Se ele pudesse, ele poderia ter abandonado, mas ele não abandonou. E por conta disso, Paizinho, a tua justiça foi plenamente satisfeita, Senhor. Nós cremos no sacrifício de Jesus. Nós cremos que ele veio em carne. Nós cremos que ele morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Nós cremos que ele subiu aos céus, está à tua destra, Pai, intercedendo por nós. Nós cremos, Senhor, que ele está preparando as moradas para nós, conforme ele mesmo prometeu. Nós cremos, Senhor, que ele voltará para nos buscar. Ele prometeu e nós cremos, a tua palavra afirma isso. Mas, Pai, enquanto isso não acontece, Pai, derrama do teu Espírito sobre nós. Pai, nós não queremos desprezar o nosso relacionamento contigo. Derrama do teu Espírito sobre nós, porque é no poder do teu Espírito, Pai, é pelo teu Espírito que o teu amor é derramado sobre os nossos corações, Paizinho. E se nós temos o teu amor, nós dizemos não a esse mundo. Enche-nos de ti, Pai, enche-nos da tua presença, Pai. Nos ensina a andar, Pai, e a viver no Espírito Santo, no teu Espírito que é santo. E por isso, Pai, nós dizemos não, nós não queremos amar o mundo. Senhor, nos ajuda, nos fortalece na tua palavra, nos fortalece, Senhor, pelo teu Espírito, porque nós queremos ter um viver que te glorifica, Senhor. Nós queremos ter uma vida que te exalta, que te bendiga, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a passarmos pelos testes, Senhor, da fé, o teste doutrinário. Nos ensina, Senhor, a verdadeiramente crer, ter fé em Jesus Cristo. Nos ensina, Senhor, a nós andarmos dignamente do Evangelho, passarmos pelo teste moral de obediência à tua palavra. E nos ensina, Senhor, a nós amarmos, passarmos pelo teste social, Pai. A amarmos como o Senhor nos amou. Pai, eu oro para que assim seja sobre a minha vida e sobre a vida de cada irmão meu aqui, Pai, nessa manhã. Que nós possamos, Senhor, te amar de todo o coração, alma, entendimento e força. E ao próximo, Senhor, como a nós mesmos. E que tudo isso, Pai, seja tão somente para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.